Com amor eterno ele nos amou, por isso com benignidade nos atraiu e nele o nosso coração se alegra. Meu nome é Francine Veríssimo Walsh, esse é mais um vídeo do Graça em Flor e hoje a gente vai falar sobre feminismo. A maioria do que eu tratar nesse vídeo saiu desse livro, Feminilidade Radical, da Carolyn McCulley, uma fé feminina no mundo feminista. Essa é a versão em inglês, com essa capa horrorosa. Mas a Editora Fiel tem a versão deles também traduzida e você pode adquirir no site da Editora Fiel ou assistir esse vídeo até o final para saber sobre o nosso sorteio. Esse é um livro que eu indico não só às mulheres da igreja brasileira, mas também aos homens e que eu acredito que todo mundo precisa ler. É um livro extremamente necessário para a nossa época e que traz não só a história do feminismo, mas também a resposta que a Bíblia dá a muito dos temas que o feminismo traz. Para mim, uma das partes mais importantes da gente ter essa sabedoria de ler esse livro é que, por muitas vezes, você perguntar para um cristão sobre o feminismo, ele vai dizer, com certeza é errado, e a gente não acredita nisso. Mas se você falar, mas por quê? Dificilmente os cristãos sabem responder por que o feminismo é errado ou em que pontos o cristianismo difere do feminismo. E esse livro vai te dar as respostas que você precisa. O que eu proponho nesse vídeo de hoje é trazer um panorâmica histórico bem superficial sobre o feminismo e depois tratar um pouquinho sobre o que eu creio entre o feminismo e o cristianismo e a forma como os cristãos deveriam tratar o assunto do feminismo. Para começar o panorâmica histórico, a gente volta na década de 1770, quando os Estados Unidos da América estavam num processo de democratização e de emancipação. E nesse processo em que muitas pessoas começavam a ser reconhecidas como cidadãos, em que a democracia estava sendo instalada e a Constituição ia ser concebida, Abigail Adams, ela era esposa de John Adams, que foi o segundo presidente norte-americano. Ela escreveu uma carta ao seu marido a favor das mulheres dessa nação. Ela acreditou que uma vez que a nação estava partindo rumo a um movimento de emancipação, que era a vez das mulheres finalmente terem voz. Ela escreveu ao seu marido uma carta na qual ela disse que os homens são naturalmente tiranos e que era preciso que ele se posicionasse a favor das mulheres. Eis um trecho daquilo que ela escreveu. Olhe para nós, esposas, como colocadas pela providência divina sob a vossa proteção, e em imitação do Ser Supremo, use esse poder apenas para a nossa felicidade. É importante eu dizer que ela não estava pedindo para que as mulheres fossem emancipadas do papel de mulher ou de mãe e para a desconstrução da família. Ela simplesmente queria que as mulheres fossem vistas como seres humanos dignos de terem uma voz diante da lei e como cidadãs dessa nova nação que estava nascendo. O marido dela respondeu em uma carta em que ele escreveu muitas coisas que não diziam a respeito daquilo que ela tinha pedido, e a respeito do pedido dela, ele só escreveu uma linha, e foi isso que ele disse. Quanto às suas leis extraordinárias, eu só posso rir. A Carolyn McCulley diz nesse livro dela que um teólogo disse que se você pensar nos milhares de anos em que as mulheres foram de fato oprimidas, têm sido, na verdade, de fato oprimidas pelos homens, é de se surpreender que o feminismo tenha demorado tanto tempo para surgir. E aqui já começa a questão de que os cristãos precisam reconhecer que se o feminismo surgiu é porque um problema existia e ele veio como uma tentativa de resposta a esse problema, no caso, a opressão e o abuso das mulheres. A gente não pode tirar essa legalidade do feminismo no sentido de que ele tem um porquê de existir, uma razão de existir, e o cristianismo não pode simplesmente ignorar essa razão e esse motivo. Continuando na linha histórica, depois que Abigail Adams abriu essa porta desse pedido para o direito das mulheres, 172 anos depois, aconteceu a Convenção dos Direitos das Mulheres de Seneca Falls, em Nova York, nos Estados Unidos. Dessa convenção saiu a Declaração dos Sentimentos, que veio no formato mais ou menos da Declaração de Independência, e que é reconhecida pelos historiadores como o ponto inicial, praticamente o ponto de partida do feminismo. A partir daí a gente tem a primeira onda do feminismo. O feminismo tem 3 ondas. A primeira surgiu mais ou menos nessa época, com as conhecidas sufragistas, aquelas mulheres que lutaram pelo direito das mulheres de votar, principalmente, mas também por outras coisas, e nós, mulheres contemporâneas, devemos muito à Declaração de Sentimentos, porque ela mudou muita coisa no sentido de como as mulheres são vistas na educação, na igualdade e inclusive no direito de voto. Mas por mais que o tema do voto tenha sido central na primeira onda do feminismo, ele não foi o único. Elas lutaram muito também contra um processo legal chamado coverture,
E elas lutaram também pela reforma do cristianismo. O coverture era uma lei na qual a mulher solteira da época ela tinha todo o direito de, diante das leis, ter aquilo que era bens seus, e ela tinha o direito de processar e de ser processada, enfim, ela tinha uma voz legal. Mas a partir do momento em que ela era casada, ela perdia todos esses direitos e ela se tornava como submissa completamente ao seu marido, que era a voz legal dela. Ela não tinha mais nenhum bem no nome dela, ela não poderia fazer nenhum tipo de processo no seu próprio nome. Era como se a mulher morresse para a legalidade das coisas, era como se ela tivesse uma morte legal. E com toda essa opressão, elas queriam também uma reforma no cristianismo, que elas acreditavam que oprimiam demais as mulheres. E de fato, a Carolyn aponta que o cristianismo naquela época não era o cristianismo verdadeiro ou bíblico, e de fato estava usando a Bíblia para distorcer e usá-la como recurso para justificar abusos. Essa primeira onda foi então o ponto inicial para tudo que a gente vê hoje, de onde o feminismo chegou. Depois disso a gente teve a segunda onda do feminismo, que veio mais ou menos na década de 60, de 70, 1960 e 70, e veio com a questão da liberdade da mulher, de emancipá-la do lar, ou seja, agora a mulher não quer mais ser somente esposa ou mãe, mas ela quer ter direito de entrar no mercado de trabalho, ser reconhecida como os homens, com os mesmos direitos. Depois disso, a terceira onda vem mais ou menos na década de 90, nos anos 90, e essa onda vem com algumas divergências da segunda onda, algumas delas sendo a questão da sexualidade, em que elas acreditam no empoderamento sexual da mulher, uma dessas diferenças sendo a pornografia e a questão da prostituição, que é a terceira onda vê como o empoderamento da sexualidade feminina, e a segunda onda vê como degradação da sexualidade feminina. Além disso, a terceira onda é muito mais diversa, onde não é mais um foco na mulher branca de classe média, mas na mulher de todas as raças, inclusive mulheres da comunidade LGBTQ. Ok, uma vez que o panorama geral da história foi meio que feito, onde é que a gente está hoje? E principalmente como cristãos. O cristão, enfim, pode ser feminista? A gente vê que uma pessoa que se diz cristão feminista, o que ela está na verdade querendo dizer é que ela acredita na necessidade da proteção da mulher contra a opressão, que ela acredita no respeito à mulher e à individualidade da mulher, e que ela acredita no valor intrínseco da mulher como ser humano e na necessidade de reconhecimento desse valor. E essas são todas premissas válidas no cristianismo, são todas premissas com as quais o cristianismo converge com o feminismo. A gente vê isso na Bíblia, Jesus protegeu várias mulheres, inclusive aquela adúltera de ser apedrejada. Ele encontrou a outra mulher adúltera no poço quando ela era rejeitada pelo resto da sociedade. Ele teve mulheres que foram suas discípulas, que caminharam com ele enquanto ele teve o seu ministério terreno. Mulheres foram importantes no ministério terreno de Cristo. A gente vê o apóstolo Paulo também nas suas cartas dizendo que em Cristo não existe mais grego nem judeu, não existe mais escravo nem livre, e não existe homem ou mulher. Nós somos todos iguais perante o Senhor em Cristo. E a gente vê também que durante toda a Bíblia, Deus se coloca contrário ao abuso e manda que os seus filhos sempre protejam os fracos e os oprimidos. Então a verdade é que aquelas pessoas que se intitulam de cristãos feministas, se eles simplesmente forem cristãos sérios, eles podem abandonar o feminista, porque uma vez que nós formos cristãos sérios, nós vamos estar de fato defendendo todas essas premissas nas quais o feminismo converge com o cristianismo. Agora, se existem alguns pontos nos quais o cristianismo converge com o feminismo, existem também pontos nos quais nós nos divergimos. Alguns desses que eu poderia citar, mas não vou me aprofundar porque demoraria muito tempo, mas pontos como o aborto, a submissão feminina, a diferença de papéis entre homens e mulheres e o apoio à homossexualidade. Esses são só alguns dos pontos nos quais o feminismo diverge do cristianismo. Mas, na verdade, esses pontos são apenas ramos de um tronco central, que é o grande ponto no qual o feminismo e o cristianismo se divergem, que é na questão de que o feminismo acredita que o problema da mulher é o homem e que a opressão da mulher vem por causa do machismo, por causa do homem, e o cristianismo acredita que o problema da mulher e do homem é o mesmo, o pecado. O cristianismo vem resolver o problema da mulher da mesma forma que ele resolve o problema do homem, colocando os dois igualmente diante de Deus, necessitados completamente de salvação de si mesmos. O cristianismo acredita que a opressão ela será resolvida no momento em que ambos, homens e mulheres, olharem para a cruz
de Cristo e verem o Filho de Deus que se sacrificou para que o pecado deles fosse pago. E uma vez convertidos e crendo nesse sacrifício do Filho de Deus, eles agora vivem vidas diferentes, onde a opressão de um contra o outro passa a ser mortificada dia após dia através de um processo que o cristianismo chama de santidade. E é aqui que eu creio que o cristianismo, então, não precisa do feminismo. Nós não precisamos nos rotular cristãos feministas para defender as mulheres. Nós apenas precisamos ser cristãos que vivem aquilo que Deus nos mandou viver, que inclui defender não só as mulheres, mas os homens, as crianças, os fetos, toda a criatura que Deus criou. Agora que eu já expliquei onde o cristianismo e o feminismo convergem e divergem um pouco da história, eu quero falar com os cristãos e dizer que a forma como a gente tem lidado com o feminismo, no meu ponto de vista, não tem sido a forma mais saudável. O que acontece muito é que os cristãos, eles ignoram que muitas mulheres que creem no feminismo e homens o fazem com motivos que são válidos. Eu tenho uma amiga feminista e cristã e nós conversamos muito, nós discutimos muito, debatemos muito e no final de todas as conversas nosso amor permanece o mesmo uma pela outra, ainda que nós discordemos em alguns pontos. Mas essa minha amiga foi conquistada pelo feminismo porque ela sofreu um abuso na infância sexual e ela trabalha num abrigo de mulheres, então ela vê diariamente o quanto os homens podem oprimir as mulheres, o quanto existe de fato abusos, existe de fato homens que têm vivido tão distantes daquilo que Deus mandou que eles vivessem, da forma como Deus mandou que eles vivessem como homens. E por ver esse problema, ela foi ao feminismo como uma forma de resposta a isso. Como eu já falei nesse vídeo, o feminismo não é resposta, Cristo é e a Bíblia é, mas se eu ignorar a história dessa minha amiga e a dor que ela vê diariamente, e a dor que ela sofreu na infância, e tentar bater a cabeça dela contra a Bíblia para ver se ela entende que o feminismo é errado, eu não acredito que essa é a forma mais cristã, amorosa ou graciosa de tratar esse assunto com ela. A gente precisa achar o equilíbrio, o momento onde os cristãos conseguem conversar com feministas de uma forma respeitosa. E aqui eu não estou dizendo que a gente vai açucarar o evangelho, eu acredito de todo o meu coração que o evangelho é a solução para o pecado e que o feminismo traz mentiras em si. Mas eu não quero tentar fazer com que essas mulheres e esses homens escutem a verdade de Cristo em meio aos meus gritos de ódio. Eu acho que isso não vai funcionar. A gente precisa encontrar um equilíbrio e a gente precisa encontrar um lugar onde a gente consegue conversar sobre o feminismo sem demonizar as pessoas que o seguem, afastando-as ainda mais de querer conhecer Cristo, o nosso Senhor, através de nós. Existem muitas cristãs que cresceram na igreja ou que pela graça de Deus têm facilidade de aceitar a submissão, de aceitar e compreender as mentiras do feminismo, mas existem muitas cristãs que cresceram vendo homens sendo abusadores e maltratando suas famílias, suas mães ou elas mesmas, e essas cristãs têm dificuldade de entender como a submissão funciona e como ela pode funcionar através do amor e não da autoridade ditatorial. E se você e eu temos essa facilidade, é só pela graça. A gente precisa ser humilde o suficiente de reconhecer que é pela graça e que essas nossas irmãs precisam que nós tenhamos o interesse de ter um relacionamento real e intencional com elas, ao ponto de amá-las tanto e querer vê-las livres das mentiras, através de diálogos saudáveis, cheios de amor e de graça. A Bíblia nos diz para exortar em amor, e muitas vezes o que a gente tem feito é exortar em ódio, em julgamento, em sentimento de superioridade. Eu acho que o que a gente precisa como cristãos é encontrar um equilíbrio onde a gente consegue tratar o feminismo como um problema, uma mentira, sim, mas sem deixar de amar as pessoas que têm sido envolvidas por esse sistema. Eu quero continuar essas conversas com vocês. Esse vídeo é muito curto para que a gente consiga falar sobre tudo, mas é um começo e eu espero que tenha te ajudado a enxergar algumas coisas que talvez você não tenha visto ainda. Se você quer uma cópia do livro Feminilidade Radical, da Carolyn McCulley, traduzido pela Editora Fiel, ele é muito mais bonito que esse, essa capa é horrorosa, a da Editora Fiel é muito mais bonita. E se você quer uma cópia, você pode entrar no nosso sorteio, você pode ver como fazer isso, as regras todas, na nossa página do Facebook, facebook.com/graçaemflor, sem a cedilha e tudo junto. Muito obrigada desde já à Editora Fiel por essa parceria de nos doar 2 livros para as leitoras do Graça em Flor, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!